Incline sua cabeça de novo, vamos orar. Só que agora quem vai orar é você. Eu te desafio a orar assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Em crise. É muito fácil ver crise na vida do outro. É muito fácil ver problemas e pecados na vida do outro. Mas nem sempre nós vemos as nossas próprias crises. Porque as nossas crises, nós tentamos justificá-las. A mulher que tu me destes, a serpente que me enganou. Um missionário disse: no mar há tempestades, a roseira e espinhos tem. Entre os homens, fortidores vejo que há também. Ruindade, pranto, morte em redor de mim estão, sem que eu veja algum remédio para tal situação. Em crise, as crises são variadas. As crises que nós vivemos são várias. Nós falamos de crise, por exemplo, social. E aqui eu não posso deixar de falar da crise familiar, crise de matrimônio, crise de relacionamento com os filhos, crise de relacionamento entre irmãos, crise social. Nós falamos da crise moral. O mundo que nós vivemos vive uma crise moral. Não vê quem não quer. A sensualidade, os prazeres dos desejos da carne, as ofertas para o pecado, onde o adultério, aquele que pega mais mulheres, está sendo aplaudido, e o casamento perdendo o valor. Crise econômica, dívidas, investimentos que deram errado, apesar da boa intenção. Uma irmã me disse hoje, uma época que nós passamos dificuldade econômica. A questão não é se vai ter crise, a questão é quando vai ter. Essa crise pode chegar a qualquer momento, até mesmo crise natural. Nós estamos presenciando no Brasil tornados, coisas que não faziam parte da nossa história. Ciclones extratropicais, inundações, enchentes. A propósito, mês passado, a água tampou o meu chuveiro lá em casa. A água topou a ponta da telha da nossa casa. Eu estava aqui em Rondônia, 5 igrejas para visitar. Cheguei 7 horas da noite, no outro dia de manhã voltei para Cobija. E hoje eu estou indo amanhã, se Deus quiser, para cumprir essa agenda que ficou para trás. Crise na saúde. Nós podemos estar hoje aqui, incubado em nosso corpo alguma enfermidade que nem nós sabemos. Crise, dores. Johnny me contava do filho. Crise. Mas eu não quero falar dessas crises. Eu quero falar de um outro tipo de crise. Crise espiritual. A propósito, deixa-me falar com você 3 tipos de crise
espiritual. A igreja, no contexto de crise. A igreja, ela vive no contexto. A igreja nasceu no contexto de crise. A igreja cresceu. Essa história de que a igreja, você não vai ter problema, que você vem para Jesus e acabou o seu problema, você não vai ter enfermidade, você não vai ser pobre. Isso é mentira de Satanás. Essa teoria da prosperidade, que eu me recuso a dizer teoria da prosperidade humana, que apresenta um evangelho aqui e agora, que não considera o futuro, que não considera a eternidade. Um evangelho que propõe melhorar você de vida, não é o evangelho de Jesus. A igreja de Jesus nasceu, cresceu, viveu e se multiplicou no mundo no contexto de crise. O Senhor Jesus disse em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra igreja significa, basicamente ou literalmente, chamados para fora. Uma sombra disso aconteceu no Antigo Testamento, na formação do povo judeu, quando Deus chama Abraão para fora: sai da tua terra, sai e vem. Isso era uma sombra do que seria a igreja. Sai dessa vida do pecado, sai e vinde a mim, todos vós, diz o Senhor Jesus. Isso é igreja. Igreja, chamados para fora. Para fora de onde? Para fora de quê? Chamados para fora de onde o pecado reina e de tudo que o pecado destrói. Você já ouviu esse convite de sair desse contexto de vida de pecado e vir a Cristo? Não estou te falando para mudar de religião, não estou te falando para mudar de igreja, eu estou te falando para vir a Cristo e ser parte do corpo de Cristo. O pecado, diz aí na frase, é a fonte de todas as crises. De uma ou de outra maneira, com a entrada do pecado no mundo, foi que começaram. A maldade se multiplicou, o egoísmo, o orgulho, etc, etc. Agora deixa eu dizer uma coisa. O problema não é a igreja na crise. Porque a igreja nasceu no contexto de crise. Você conhece a história da igreja? Como os irmãos eram perseguidos, laçados, julgados na arena, comido por leões. Conhece a história da igreja? Quando Nero iluminava os jardins dele, com crentes amarrados em postes e passado asfalto e pegando fogo para iluminar os jardins dele. Você conhece a história da igreja? Que se congregava e ainda congrega em alguns países em cemitérios ou escondidos no deserto, como no caso dos países árabes. A igreja, o problema não é a igreja na crise, o problema é a crise na igreja. O problema não é que a igreja esteja no mundo de pecado, o problema é quando o pecado entra na igreja, através da minha vida ou através da sua vida. O problema não é a igreja no mundo de pecado, mas o mundo de pecado na igreja local. Um sábio missionário disse uma vez: o navio, pensa no navio de 200 metros por 100 metros de largura. Qual que é o lugar desse navio? Onde esse navio tem que estar? No mar. O que aconteceria se o mar entrasse nesse navio? Ele afunda.
Irmãos, a igreja, o lugar da igreja é no mundo. Mas o dia que o mundo entrar na igreja, ele afunda essa igreja local. Não a igreja, o corpo de Cristo, mas a igreja local. E eu conheço, eu preguei em igrejas que hoje não existem mais, porque afundou e perderam o testemunho. Filipenses diz que nós devemos resplandecer como tochas de luz, como lumbreiras, no meio de uma geração maligna e perversa. Se o propósito de Deus para mim fosse somente ser salvo, o dia da minha conversão, Ele teria me levado. Porque Deus não me levou no dia que eu recebi a Cristo. Porque Deus não queria só que eu fosse salvo, Ele queria que eu fosse servo. Por isso Ele deixou a gente aqui, no meio de um guajará maligno e perverso. Vocês devem iluminar. Vocês devem ser luz. 1 Coríntios 12, 26a diz, quando um membro sofre. Paulo está fazendo uma comparação aqui, nesse capítulo, que todos os que nascem de novo são batizados, eles são enxertados, eles são postos no corpo pelo Espírito Santo. São feitos membros da igreja, quando nascemos de novo em Cristo. E aqui diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. E o Senhor Jesus disse que tropeços viriam, mas ai daquele pelo qual vêm os tropeços. Temos uma tendência extremamente letal de camuflar nossas crises com aquelas áreas que nós estamos bem. Nós sabemos camuflar crise. Maridos estão vivendo crise e a esposa não sabe. Esposas podem viver alguma crise, mas ela nunca falou para o marido e ele não sabe. Talvez o seu filho esteja vivendo alguma crise e você não sabe. E o que está vivendo crise, ele trata de camuflar, de esconder. O diagnóstico da vida, de crise na vida espiritual, que afeta o corpo. Agora eu vou começar 3, rapidinho. E se você estiver vivendo alguma dessas crises aqui, eu vou te fazer um convite no final, para você vir aqui para frente e nós vamos orar pela sua vida. A primeira crise espiritual que você pode... eu queria fazer o trem meio... a irmã já tinha colocado o trem lá. A primeira crise espiritual que você pode estar vivendo e ninguém sabe é a crise de identidade. Eu poderia acrescentar, crise de identidade cristã. Não basta congregar, não basta assistir aos cultos. Eu necessito uma identidade cristã. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui dentro é fácil ser crente. Levantar a mão e orar e fazer o que você quiser fazer, que você vê o outro fazendo e repete. Mas é lá fora. A menos que eu tenha uma identidade real em Cristo. Mas como é que eu vou saber se eu tenho essa ideia? Por exemplo, quando a gente está lá na Bolívia,
A gente vai pregar nos outros estados, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro. Só me falta conhecer Tarija. Estou olhando para ela porque ela é boliviana. Aí o que acontece? Eu começo a falar, irmãos, espanhol. Boa noite, irmãos. De que lugar do Brasil que você é? Por quê? É a minha identidade, não tem como. Não tem como. Eles pescam assim que somos brasileiros. A parte da aparência, a forma de falar, os nossos costumes. A pergunta é: quem sou em Cristo? A resposta dessa pergunta, tá bom, perdoa, em nome de Jesus. A resposta dessa pergunta, quem eu sou em Cristo? Eu quero que você pense um pouquinho. Pergunte-se a si mesmo: quem sou eu em Cristo? A resposta dessa pergunta, ela vem respondendo outra pergunta, que seria: quem é Cristo em mim? Eu só vou saber quem eu sou em Cristo quando eu souber quem é Cristo em mim. Quem é Cristo em mim? Cristo é aquele que eu levo num crucifixo aqui no meu cordãozinho. Cristo é aquele que eu tenho na parede da minha casa uma foto dele com uma coroa de espinho na cruz, com uma cara de meio morto. Cristo é aquele que eu busco para me dar um milagre, para me dar uma cura, para me dar uma namorada, para me dar um trabalho. Cristo é isso em mim. Quem sou eu em Cristo? Depende. Agora, se você disser: Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, Cristo é aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, por mim, não por uma história a ser contada para o mundo. Sou eu, ele morreu no meu lugar, como meu substituto diante da justiça de Deus. A ira de Deus caiu sobre ele, porque ele levava o meu pecado. E quando você tiver essa identidade de quem é Cristo em você, aí você vai saber quem você é em Cristo, e você não vai ter como esconder isso das pessoas. Você vai pensar em Cristo, você vai respirar Cristo. Eu vou continuar falando sempre. Você vai respirar Cristo. Você vai falar de Cristo, porque Ele será o seu futuro. Uma vez o Senhor Jesus pergunta para os discípulos dele, numa conversa particular, ele pergunta assim: quem diz às pessoas que eu sou? Qual o conceito que as pessoas têm de mim? Muito obrigado. Deus abençoe. Em Mateus 16:13, o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: quem diz às pessoas que eu sou? Qual é o conceito que eles têm? Uns dizem que você é o Elias. Outros dizem que o Senhor é algum profeta. E assim, os conceitos variam. Aquelas pessoas que diziam que Cristo era Elias, não tinham nenhuma identidade cristã. Porque ele é um Elias. Aquelas pessoas que diziam: Cristo é um profeta mais. Assim como tinha Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós. Essas pessoas não teriam a identidade cristã. E Pedro diz, e Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro fala assim: tu és o Cristo.
Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Para você, quem é Jesus? Se você tem essa resposta, quem é Jesus na minha vida? Como é que eu sei? Você sabe, quanto tempo você fala com Ele, quanto tempo você ora, quanto tempo você ouve a sua palavra, qual que é o seu interesse por Ele, e você vai saber se de verdade Ele é seu Senhor e seu Salvador. Em Colossenses 2, nós lemos esse versículo ontem, ele fala: não sejamos enganados por conceitos humanos. E no versículo 9 vai dizer que o Senhor Jesus é a plenitude de Deus. Quem é Jesus? É Deus. É Deus. Quando eu me ajoelho para orar, eu estou orando a Deus. Porque o Senhor Jesus é Deus eterno, que se fez carne, habitou entre nós. Mas no versículo 10 diz: nele, no Senhor Jesus, nós estamos completos. Não falta nada. Crise de identidade é uma crise terrível que acontece na igreja. A igreja em Sardes, em Apocalipse 3:1, o Senhor Jesus, o Espírito de Deus guia João. Escreve aí dessa igreja de Sardes: tem nome de que vives, mas estás morto. Uma crise de identidade. Só tinha nome, mas estava morto. Há muitos cristãos desorientados na igreja local. Vem de vez em quando, não sabe o dom espiritual que tem, não tem um compromisso na agenda da igreja em nenhum ministério, não está comprometido com Cristo. E alguns dizem: não, eu com Jesus estou bem, ainda que eu não esteja bem com a igreja, mas com Cristo eu estou bem. É a maior mentira de Satanás. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você não pode estar bem com Cristo se você não estiver bem com a igreja. E existem muitos cristãos aí no meio da igreja confundindo Jesus com fantasma. Lembra do texto? Daquela tempestade? Não saber quem eu sou em Cristo. Isso me leva a um outro tipo de crise espiritual. Crise de visão. Crise de visão. A base dessa crise é a igreja Laodiceia. Veja o versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de nada. Não preciso de coisa nenhuma. Uma igreja sem visão. Eu digo assim: ter uma visão equivocada é como não ter a visão. Agora vamos transportar esse versículo para mim de forma pessoal. Qual que é a minha visão do reino de Deus? Ló viu os campos verdes. Agão viu aquelas peças de prata, aquelas roupas. Judas viu a oportunidade de ganhar moedas de prata. Traiu e entregou o nosso Senhor. Ananias e Safira, vamos reter algo. E vão falar que demos tudo. Crise
divisão. Um crente que só pensa em tesouro na terra. Um crente que só pensa em ganhar dinheiro. Um crente que só pensa em tesouro na terra está vivendo uma crise de visão. A sua visão é para esta vida. E a sua esperança também. E Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Crise de visão. Se eu não sei de verdade quem sou em Cristo, por não saber quem Cristo é em mim, eu tenho a Cristo como tão pequena, porque não o conheço bem. Isso me leva a ter uma crise de visão, porque os meus olhos não estarão em Cristo, estarão no mundo, ainda que sejam coisas lícitas. Essas duas crises nos vão levar a uma terceira e última crise, que eu quero te dizer nessa noite, que é a crise de missão. Crente que não dá nenhum fruto, estéril, não sabe o que fazer e nem como fazer. O Senhor Jesus diz em João 15, eu os designei para que vais e deis fruto. Depois diz, e deis muito fruto, e que o vosso fruto permaneça. Crentes que nunca ganharam uma alma para Cristo. Crentes que não sabem o gozo, a alegria de conduzir uma alma a Cristo. Está vivendo uma crise de missão. E o tempo está passando. E você está perdendo e não está cumprindo a sua missão. Porque você tem uma crise nessa missão. A igreja em Éfeso, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa versão, a mais famosa é perder o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Eu não gosto dessa versão. Por quê? Esse primeiro amor não foi perdido. Como, por exemplo, eu só tenho uma moedinha aqui, né? Imagina que o meu bolso está furado, né? Aí perdi o dinheiro, nem vi que eu perdi. Isso é perder. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que você abandonou, você deixou. É uma ação pensada. Você diz, eu não quero servir. Eu não quero o ministério. Eu não quero participar. Você deixou, por uma ação espontânea, a sua missão nessa terra. É uma crise terrível que acontece. Assim como no corpo humano, os membros da igreja têm uma função. Os nossos membros do nosso corpo têm uma função dentro do corpo. Na igreja também. Todos os membros da igreja têm uma função na edificação do corpo. Uma função espiritual, de acordo com o dom que você recebeu. Deus, quando você nasceu de novo, Ele te deu dons. O propósito de Deus para a sua vida é eterno. Como Deus tem propósito eterno para toda a humanidade. Aqueles que nascem de novo em Cristo recebem um dom ou dons espiritual, que é uma capacidade sobrenatural para servir na igreja, para cumprir a sua missão na igreja. Paulo fala com Timóteo: Timóteo, cumpre cabalmente teu ministério. Se o pastor
meu querido amigo Aparecido, falar com você assim: irmão fulano, irmã fulana, cumpre o teu ministério. Ou se ele te perguntar: você está cumprindo o teu ministério? E você vai perguntar para ele: que ministério? Eu não tenho ministério. Eu não sei qual que é o meu ministério. Então deixa eu dizer, você está vivendo uma crise de missão. E por não saber a nossa missão, nós adquirimos outro tipo de missão lá fora. De ser empresário, de ser não sei o quê, de não sei o quê. E essa nossa missão lá afoga a nossa missão aqui. E sabe o que a gente fala para o pastor? Pastor, eu não tenho tempo. Deus, eu não tenho tempo. Mas não é bem assim, é porque você deixou essa oportunidade, você abandonou. Crise de missão. Muitos assistentes e poucos obreiros. E na Bíblia, os cristãos são chamados discípulos, que seguem o exemplo do Mestre. A palavra cristão, no sentido literal da palavra, é pequenos cristos. Eu e você devemos ser um pequeno Jesus na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, na empresa e onde quer que seja, mesmo no jogo de futebol. Cristão comprometido com a missão. Crise de missão. Não sabem o que fazer e não sabem como fazer. Paulo diz assim: eu corro, não sem meta. Eu luto, não dou murro no vento. Paulo era comprometido com a sua missão, não perdia tempo. Conclusão. Crise. Eu? Talvez o Senhor nessa noite tenha mostrado para você de maneira clara, porque a minha oração ali, quando o louvor cantava: Senhor, eu não quero que seja o missionário que fala, eu quero que seja o teu Espírito. Eu não quero que os irmãos lembrem a palavra que deu o missionário, não, a palavra que Deus trouxe. E me deixa fora disso. Glorifique a Deus. Crise de identidade. Quem sou eu em Cristo vai depender de quem é Cristo em mim. E não adianta cantar que Cristo é o meu todo, como cantamos em espanhol: a única razão da minha adoração és tu, Senhor. O único motivo da minha vida. Te darei tudo o que tenho, tudo o que sou pertence a ti. Poeticamente bonito, mas nem sempre reflete a realidade. E estamos mentindo aqui dentro. Eu não posso ter nome de cristão se eu não estou vivendo como cristão. Conhece a frase crente safado? Viu falar isso? Crente mentiroso? Um empresário me falou: irmão, lamentavelmente, as pessoas que mais me devem falhas são crentes. Não paga dívida. Crente sem vergonha. Irmão, são frases terríveis de pessoas que realmente estavam vivendo em uma crise terrível de identidade. Só tinha nome. Em segundo lugar, eu falei da crise de visão. Para onde eu estou vendo? Onde eu estou olhando? Um pai me falou em São Paulo: estou profundamente decepcionado com meu filho. Dei tudo melhor para ele, a melhor escola particular, gastei em investidores, me vem com a história de que quer ser missionário. Eu desenhei tudo para ele ser
um empresário de sucesso, um grande homem. Agora ele vem com essa história de ser missionário. Uma visão completamente equivocada. Glória a Deus que esse irmão hoje é o maior apoiador do filho dele, que está na missão Novas Tribos do Brasil. Crise de visão. Quando você olha para frente da sua vida, o que você vê? Você vê a Cristo? Ou você só vê você? Uma visão equivocada que está focada nas riquezas e prazeres dessa vida e que pensa que não precisa de Cristo. Não tem 2 semanas eu fui tentar falar do Evangelho com um vendedor e ele falou assim: se for lá na sua igreja, quanto vocês vão cobrar para mim lá? Não, nada. Nada. A nossa igreja não cobra, mas Deus pode cobrar. Sabe que eu tenho um coração muito duro para essas coisas de igreja. Eu não estou chamando para igreja, estou chamando para Cristo. Agora uma coisa, aquela história de Pilatos, né? Que farei de Jesus chamado Cristo? Hoje, nós decidimos o que vamos fazer com Cristo. Só que lá no juízo, é Ele que vai decidir o que vai fazer com você. E conforme o que você fizer com Ele hoje, é o que Ele vai fazer com você. Por isso, de todo joelho que se dobrar e toda língua confessará. Você faz isso hoje. Dobra o seu joelho, confessa com a sua boca e será salvo. Se você não fizer hoje, você vai fazer um dia, mas é para a condenação eterna. Mas vai fazer. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e não dá fruto. E por último, crise de missão. Crente que não está fazendo nada e nem sabe qual é o seu ministério, não sabe o dom que tem e não cumpre a sua função como membro do corpo de Cristo. E vamos terminar respondendo ao Senhor conforme o que Ele ministrou na nossa vida. Eu te convido a inclinar sua cabeça